Capítulo 5º. Do ingresso e do estágio probatório. Artigo 14. A investidura em cargo de provimento efetivo dar-se-á, mediante aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos, na referência e classe iniciais do cargo a que concorreu, observada a escolaridade, e o preenchimento dos demais requisitos exigidos para ingresso. Parágrafo único. Os requisitos para ingresso nos cargos, a que se refere o caput deste artigo constam do anexo 4º, desta lei, referente às especificações dos cargos. Artigo 15. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, ficará sujeito a estágio probatório, em conformidade com as regras gerais estabelecidas em lei. Capítulo 6º. Do desenvolvimento na carreira. Artigo 16. A elaboração do plano de desenvolvimento na carreira observará o inciso 1º. Plano de metas institucionais. Inciso 2º. Plano de metas das unidades/setores. Inciso 3º. Plano de metas das equipes. Artigo 17. O desenvolvimento na carreira é a forma de evolução na carreira, cargo, classes e referências salariais, através de mecanismos de progressão, a partir do efetivo exercício no cargo, levando-se em consideração o tempo desse exercício, a qualificação e o mérito profissional, conforme critérios estabelecidos em regulamento próprio. Seção 1ª. Da progressão funcional. Artigo 18. A progressão do servidor nos cargos das carreiras visa incentivar a melhoria de seu desempenho ao executar as atribuições do cargo, a mobilidade dos servidores na respectiva carreira e a decorrente melhoria salarial na classe e referência a que pertence. Obedecerá uma escala de 0 a 100 pontos e far-se-á da seguinte forma. Inciso 1º. Horizontal. Consiste no progresso do servidor, após avaliação, a referência imediatamente superior àquela a que pertencer, dentro da mesma classe, respeitado o interstício de 2 anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar. Inciso 2º. Vertical. Consiste no progresso do servidor alocado na última referência de uma classe para outra, dentro do mesmo cargo, após avaliação de desempenho, observado o interstício avaliatório de 3 anos. Parágrafo 1º. A progressão horizontal valorizará a experiência e a qualificação profissionais, devendo, para sua efetivação, o servidor atingir a pontuação mínima de 80 pontos, para avançar a referência imediatamente superior àquela a qual pertence, observando, dentre outros, os seguintes itens. Alínea A. Experiência com a valoração da participação em grupos e comissões especiais de trabalho, desempenho de funções gratificadas e tempo de serviço. Alínea B. Qualificação com a valoração de cursos de atualização e aperfeiçoamento de no mínimo 60 e 120 horas, respectivamente. Parágrafo 2º. A progressão vertical será respaldada no mérito profissional do servidor, devendo, para sua efetivação, o servidor atingir a pontuação mínima de 90 pontos, para avançar a referência inicial da classe imediatamente superior àquela a qual pertence, observando, dentre outros, os seguintes itens. Alínea A. Participação em grupos e comissões. Alínea B. Desempenho de cargos comissionados. Alínea C. Desempenho organizacional, trabalho em equipe, orientação para resultados e comunicação formal. Alínea D. Desempenho funcional, dedicação ao trabalho, produtividade e qualidade do trabalho. Alínea I. Desempenho individual, cumprimento das metas definidas no plano de trabalho individual dando ênfase à motivação, criatividade, pontualidade, cumprimento de prazos, relacionamento interpessoal, responsabilidade e uso adequado de equipamentos. Parágrafo 3º.
As progressões horizontal e vertical ocorrerão após avaliação do servidor, alcançada a pontuação referida nos parágrafos anteriores. Parágrafo 4º. O servidor poderá, excepcionalmente, ser promovido por tempo de serviço, avançando uma referência, até a última da classe em que se encontrar, quando no espaço mínimo de 3 anos, não obtiver nenhuma das progressões, de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 5º. As atividades de qualificação profissional poderão ser promovidas pelo próprio órgão, ou por outra instituição, inclusive, entidade sindical, desde que previamente autorizadas pelo Departamento de Gestão de Pessoas. Artigo 19. Será considerado, para fins de progressão, apenas o tempo de serviço prestado efetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado do Pará. Parágrafo 1º. É considerado de efetivo exercício, para fins de progressão funcional, o tempo em que o servidor estiver afastado do cargo em casos de: alínea A. Licenças remuneradas. Alínea B. Licenças concedidas para o exercício de mandato eletivo, ou de direção de entidade classista, limitado a 2 mandatos. Alínea C. Exercício de cargo comissionado, ou de função gratificada. Parágrafo 2º. O interstício avaliatório será interrompido nos casos em que o servidor estiver afastado por: alínea A. Licença sem vencimentos. Alínea B. Faltas não abonadas. Alínea C. Suspensão disciplinar. Alínea D. Prisão administrativa ou decorrente de decisão judicial.